pelos pedidos que eu falei e pelos que já estão aqui, que depois virão para o caderno. Vamos lá então? Feche os olhos e nós vamos orar nesse momento. Maravilhoso Deus, muito obrigado por tudo que tens feito em nossa vida, até pelas dificuldades que passamos, porque elas nos aproximam de Ti. Obrigado por esse povo maravilhoso que está agora reunido, adorando a Ti, estudando a Bíblia, orando uns pelos outros, cantaram. Pedidos foram colocados aqui no comentário e eu tenho pedidos aqui no meu caderno de oração. Atende, Senhor, esses pedidos conforme a Tua vontade e para a Tua honra e para a Tua glória. Nós vamos agora abrir a Bíblia, que o Espírito Santo fale e o homem se cale. Que ao estudarmos a Tua palavra seja esclarecedor o que vamos estudar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. Pega a sua Bíblia. Hoje tem alguns textos para a gente ler. Pega a Bíblia. Tá? Prepara a Bíblia. Prepara caderninho. Prepara aí o caderninho seu. Sua caneta, sua régua. E vamos lá. Agora a gente vai estudar a palavra de Deus, confirmando as profecias. Chifre pequeno. Opa, será que eu coloquei o estudo errado aqui? Me perdoe um pouquinho, deixa eu ver. Eu acho que eu coloquei o estudo errado. Então nós vamos conversando enquanto eu vou mudar o estudo que eu coloquei aqui. Esse aqui é o estudo da semana passada. O estudo de segunda-feira. Tá bom? Então tenha um pouquinho de paciência comigo aqui. E eu vou rapidamente trocar o estudo para o estudo que deve ser, que nós devemos estudar nessa noite, tá? Vamos lá. Deixa eu só colocar aqui. Isso dá certo, isso dá certo, isso dá errado, viu? Nas melhores famílias. E comigo dá mais errado ainda porque eu sou um desajeitado. Mas eu estou colocando aqui e nós já vamos começar. Pronto, o estudo está certo. Agora é só a gente ir para frente. E está com o título errado. Esse era o problema. O título está errado, o estudo está certo. Vamos lá, gente. Os métodos de interpretação profética, as 4 escolas de interpretação profética, 3 delas nós rejeitamos. Todo estudo eu explico isso para você, é importante você saber disso. Nós rejeitamos a escola preterista, que entende que todas as profecias foram no passado. Todas as profecias já se cumpriram. Se elas já se cumpriram, não tem por que nós estudarmos profecia. Inclusive, você pode pegar o seu livro de Daniel e Apocalipse da sua Bíblia e rasgar e jogar fora. Porque se nós eles já se cumpriram, não tem necessidade de nós ficarmos em cima de algo que já foi. Entendeu? O segundo método é o futurista. O futurista diz que tudo será no futuro. E esse futuro nunca chega, porque há 100 anos atrás, quando alguém disse, olha, essa profecia é agora. Não, é para o futuro. Daqui a 100 anos, se Jesus não voltar, quando alguém disser essa profecia, não, isso é para o futuro. O futuro nunca chega. O idealismo é a adequação da profecia ao gosto do freguês. Falando de uma linguagem bem simples, né? Ao gosto do freguês. E o historicismo é o método de interpretação, onde a profecia e a história andam lado a lado. E é o que nós temos feito até esse momento. Tá? Essa é a tabelinha de conversão. Quem não tem ainda, eu sumo nesse momento e você dá um print na tela e você tem a tabelinha de conversão, porque a tabelinha de conversão é importante. Por exemplo, o chifre, nós vamos falar de um chifre, é um chifrinho, é o poder, rei ou reino, conforme Apocalipse 17:12. Vamos falar de animal, conforme Daniel 7:17-23, é rei ou reino. Então você tem que saber e ter esse detalhe. Por exemplo, tempos, 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo são anos, né? 1 ano, 2 anos, metade de 1 ano, conforme nós estudamos na semana passada. Então vamos lá, vamos identificar o chifre pequeno e vamos agora, hoje nós vamos terminar o assunto, tá? Hoje nós vamos aqui esclarecer, dar nome aos bois, como se diz lá no interior. Né? Aqui é interior também, Tatuí, né? Não sei porque a gente fala lá no interior, dá a impressão que aqui é a capital que aqui é Brasília, né? Aqui é interior também, eu acho que aqui deve falar isso, dar nome aos bois. Então vamos lá. As características do chifre pequeno são 13 características, você deu o print na tela na segunda-feira, tá? Então eu vou só repetir, porque não dá ir ponto por ponto, senão nós vamos atrasar esse estudo. Então vamos lá.
um chifre pequeno, ele subiu entre os 10 chifres do quarto animal, ele arrancou 3 dos 10, ele tinha olhos como de homem, uma boca que falava com insolência, nós vamos estudar isso hoje. Esse quarto animal foi morto. O pequeno chifre, o chifrinho, ele parecia mais robusto, mais forte que os outros. Ele fazia guerra contra os santos do Altíssimo, diferente dos outros 10 chifres. Ele era bem diferente, né? Então, é um reino diferente dos outros 10 reinos, né? Porque 10 chifres são 10 reinos que partem da cabeça do animal terrível, espantoso e muito forte, que representava, então, Roma. E no item 9, a característica 9, proferiria palavras contra o Altíssimo. A característica 10, magoaria os santos do Altíssimo. 11, cuidaria em mudar os tempos e a lei. Os santos lhe seriam entregues por 3,5 tempos ou 3,5 anos. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. E no 7,26, um tribunal tirará seu domínio e o destruirá. Essas são as características, volto aqui, essas são as 13 características do chifrinho, ou do chifre pequeno, para aqueles mais conservadores que não gostam de apelido no chifre. Tá bom? E aí nós fizemos também uma comparação. Nesta comparação nós comparamos o chifrinho com a besta de Apocalipse 13. E nós percebemos que 7 características do chifrinho a besta de Apocalipse 13 também apresentam, né? Inclusive, o verso 25, o último item ali, agir por 3 tempos e meio, nós já fizemos as contas e vimos que seriam 42 meses o tempo de atuação do chifrinho, tá? Magoando os santos do Altíssimo, fazendo guerra, palavras contra o Altíssimo, etc, etc, etc. Tá? Nós estudamos até esse pedaço e agora nós vamos estudar característica por característica para nós conseguirmos identificar o chifre pequeno. Então vamos lá, Daniel capítulo 7. Vamos lá, abre sua Bíblia. Daniel capítulo 7. E já pega uma canetinha para você marcar aí no verso 8 a primeira característica. Estava eu a observar os chifres, e eis que entre eles subiu um pequeno, diante dos quais 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Tá? Ele está entre os 10 e ele sobe, né? Então, 10 reinos da Europa, ou 10 tribos bárbaros que deram origem aos reinos da Europa, os estados europeus. Né? Quando o chifrinho sobe, ele destrói 3. E dos 10, e aí nós já vimos na história, esqueci o nome do cientista, Isaac Newton, já vimos o Martinho Lutero falando sobre isso, tá bom? E agora nós já vimos na história quais foram as 10 nações bárbaras. E nós sabemos pela história que 3 nações bárbaras foram destruídas por um poder, pelo mesmo poder que surge dentro de Roma. São os vândalos, que foram destruídos em 406, os érulos, que foram destruídos em 476, e os ostrogodos, que foram destruídos em 538. Estes são os 3 chifres arrancados pelo chifrinho. Tá? A primeira característica é que ele arrancaria 3 chifres. E na história, os 10 chifres na cabeça do animal que representava Roma, perdeu 3 chifres para um poder, né? Que nós sabemos quem é o poder. Não o identificamos ainda, por enquanto só o chamamos de chifrinho, ou chifre pequeno. Mas ele extinguiu este poder, ele extinguiu vândalos, érulos e ostrogodos. Os saxões não foram extintos, eles deram origem à Inglaterra, os lombardos à Itália, os visigodos à Espanha, os burgundos à Suíça, os francos à França, os álamos à Alemanha. Então os povos deram origem, mas esses 3, vândalos, érulos e ostrogodos, eles foram destruídos. Segunda característica, ainda no verso 8 e em Apocalipse 13, verso 5. Vamos ler a segunda parte do verso 8, que diz assim: E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava
com insolência. Essa é uma segunda característica. A primeira característica foi arrancar 3 chifres. A segunda, olhos e boca que fala com insolência. Aí Apocalipse 13, verso 5 diz assim: foi-lhe dada, falando da besta, uma boca que proferia arrogâncias, blasfêmia e autoridade para agir 42 meses. Os 42 meses nós já falamos e falaremos novamente daqui a pouco. Por enquanto, vamos guardar aqui a boca que fala blasfêmias, né? Os olhos como de homens e a boca que fala blasfêmia. Vamos entender o que é blasfêmia na Bíblia? Vamos entender o que é blasfêmia na Bíblia, não na minha ideia. Não pode ser assim, o pastor Júlio acha que blasfêmia. Não. O que a Bíblia diz? Marcos, no capítulo 7, agora lá no Evangelho. Marcos, capítulo 7, versos 5 a 7, está a explicação bíblica do que é blasfêmia. Vamos entender o que é uma blasfêmia. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Jesus está curando um paralítico em Cafarnaum. Jesus diz: os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Então, o pecado da blasfêmia, ele é a tentativa de perdão de pecados. Se eu absolvo você de pecados, porque nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, que nos perdoa. Se eu faço algo para perdoar, se eu sou o perdoador, eu estou num ato de blasfêmia. Se você vai na igreja, se ajoelha na minha frente, conta o seu pecado e eu perdoo, não Deus, eu perdoo, isso que eu estou fazendo é blasfêmia. Portanto, aquele poder, além de olhos de homem, ele tem uma boca que profere blasfêmia. E conforme Marcos, eu sei que blasfêmia é a tentativa de perdão dos pecados. Eu quero ler essas duas citações do cânon católico do Concílio de Trento, certo? Eu gostaria que você prestasse atenção. Isso foi o primeiro dito em 1545 e o segundo em 1563. Então vamos lá. Na confissão, o sacerdote tem o poder de confessar todos os crimes cometidos depois do batismo. Você entendeu? Você entendeu? Ali diz o seguinte, que quando o indivíduo vai confessar para o sacerdote, para o padre tem o poder de perdoar todos os pecados cometidos depois do batismo. A Igreja Católica batiza, a Igreja Romana batiza o bebê. Então, de bebê até a idade que o indivíduo confessou, todos os pecados podem ser perdoados pelo sacerdote. Segundo, quando um criminoso confessa seus pecados ao sacerdote, todos os crimes não são somente perdoados, mas destruídos, e o criminoso se torna uma nova pessoa, um santo. Um santo. Conforme Marcos capítulo 2, o ato de tentar perdoar pecados chama-se o quê? Blasfêmia. Aqui há uma descrição clara de um concílio da Igreja Apostólica Romana, descrevendo claramente o ato do perdão dos pecados. E você começa agora, então, a achar pontos de ligação entre um e outro. Olha esse outro do Catecismo, agora de 1994. Esse agora é do Catecismo, está no Catecismo. A declaração dos pecados ao sacerdote constitui uma parte essencial do sacramento da penitência. Os bispos, seus sucessores, os presbíteros, colaboradores dos bispos, continuam a exercer tal ministério. Com efeito, os bispos, os presbíteros é que têm, em virtude do sacramento da ordem, o poder de perdoar todos os pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Catecismo da Igreja, na página 401, 403, a edição de 1994. Agora, olha o que a Bíblia fala. Isso é o que o Catecismo fala, tá? Que o sacerdote, ele tem poder para perdoar todos os pecados.
Aí 1 Timóteo no capítulo 2, no verso 5 diz assim. 1 Timóteo 2,5 diz assim: há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Quem que pode mediar, perdoar pecados entre Deus e o homem? Quem é a única pessoa que está? Jesus Cristo. Então veja que o ensino bíblico de 1 Timóteo é diferente do Catecismo da Igreja Católica de 1994. Em 1 João, no capítulo 1, no verso 9, a Bíblia diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele, Jesus Cristo, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Portanto, biblicamente, quem perdoa pecados, só Jesus Cristo. Porém, o chifre pequeno, uma das características era a blasfêmia, a tentativa de perdão de pecados. Tá? Outro detalhe sobre o que é blasfêmia, porque blasfêmia não é só querer perdoar pecados. Blasfêmia é mais do que isso. Vamos lá, deixa eu sair aqui, peraí. Evangelho de João no capítulo 10. Isso aqui é outro modo do indivíduo blasfemar. João 10, do 30 ao 33, eu leio Jesus, a frase de Jesus, ele disse assim: eu e o Pai somos um. Novamente, os judeus pegaram em pedras para atirar em Jesus. Jesus disse: tenho-vos mostrado muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês me apedrejam? Responderam os judeus: não é por obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, porque você é homem e te fazes Deus a ti mesmo. Jesus não era homem, era ser humano naquele momento, mas era Deus. Os judeus não entendiam, e aí Jesus, na mente deles, cometeu, biblicamente, um outro pecado, o pecado da blasfêmia, quando o ser humano quer ser Deus. Olha só o que disse o Papa Leão XIII. Nós, os papas, temos sobre a terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Lúcio Ferrari, no Dicionário Eclesiástico Católico, ele foi um antigo papa, ele diz o seguinte: o papa é de tão grande dignidade exaltado que ele é, não um mero homem, mas como se fosse Deus e substituto de Deus. O Papa é tão grande autoridade e poder que ele pode modificar, explicar, interpretar as leis divinas. O que quer que seja que Deus ou o Redentor faça, presta atenção, o que quer que Deus, o Pai, ou Jesus Cristo, que é o Redentor, faça, o vigário pode fazer, sem nada contrariar a fé. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que perdão de pecados, só Deus. A Bíblia diz que Deus é Deus, o homem não é Deus. Então eu mostrei aqui para vocês duas blasfêmias que aparecem lá em Daniel capítulo 7, quando diz que o chifre pequeno havia olhos como de homens e uma boca que falava insolência. Em Apocalipse diz blasfêmias. Vamos para a terceira característica. Primeira característica, derrubou 3 reinos. Segunda característica, falava com blasfêmia. Daniel capítulo 7, o verso 25. Daniel 7, 25 está a terceira característica. Eu leio, diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Vamos ver isso na história? Nós já vimos características históricas, frases de livros de enciclopédia que apontam, que dão um norte, uma direção para identificarmos o chifre pequeno. E essas frases estão em desacordo com a Bíblia. Vamos ver Apocalipse capítulo 13, verso 5. Eu sei que é bastante texto, gente, mas a Bíblia não é assim, não é um livrinho de história que você pega e vai lendo, tranquilo, né? Você vai lendo e a princesa. Não, não, não. A Bíblia você pega aqui, pega lá, compara. Por isso que eu falo, tem que ter uma caneta, anota aqui, anota lá. E você tem que ler depois de novo. Apocalipse 13, 5, nós já lemos, foi dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia, e autoridade para agir por 42 meses. E no capítulo 12, no verso 6, diz que a mulher
Vai lá na tabelinha para ver o que é mulher. Mulher, já vou dizer para você, é a igreja. Fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. E aqui há um detalhe fantástico, porque veja bem, lá em Daniel, deixa eu aparecer na tela maior aqui, lá em Daniel diz que o chifrinho domina por 3 anos e meio, certo? Em Apocalipse diz que a besta domina por 42 meses. Nós fizemos a conta, né? 1 ano, 1 tempo, 2 anos, 2 tempos, total 3, mais meio ano, 3 anos e meio. Quando você soma 3 anos e meio, 3 anos dá 36 meses, mais 6 meses, 42 meses. Então, é o mesmo período, é a mesma criatura. Só que no capítulo 12 diz que a mulher fugindo da besta, ou fugindo do chifrinho, ela fica num lugar protegida por 1260 dias. Como lá na tabelinha cada dia é 1 ano, são 1260 anos. Bom, o que tem a ver esse 1260 com os 42 meses? Muito fácil, multiplica 42 por 30. Não, pastor, é 31. Não, era ano lunar. 42 por 30. Eles tinham um cálculo diferente. 42 por 30. E você vai dar 1260. Esse é o período de dominação do chifre pequeno ou da besta. Você já está chegando à conclusão que é o mesmo, na perseguição à mulher ou à igreja. Então está aí o cálculo feito para você. 3,5 tempos é igual a 3,5 anos, né? 42 meses, você multiplica 1260 dias, 1260 anos. Vamos lá, vamos entender essa terceira característica. O que acontece no ano 538? Você tem que achar um começo e um fim. Tem que ter um período na história de 1260 anos. Para quê? Para o chifre perseguir o povo de Deus, mudar os tempos e a lei. E o povo seria entregue nas mãos por esse período de tempo, 1260 anos. Que período de tempo é esse? O que acontece no ano 538? Presta atenção. Havia um papa chamado Símaco. Ele tentou submeter durante algum tempo um rei herege ariano chamado Teodorico, mas Símaco, ele se sentia superior a tudo e a todos, né? E no ano 538, o imperador Justiniano deu ao Papa o título de o cabeça de todas as sagradas igrejas. Legalizou oficialmente a função dele e disse que ele seria o líder de todo o cristianismo. E em 538, a cidade de Roma ficou livre de qualquer reino de hereges, e aí ela pôde desenvolver a sua supremacia, o seu poder eclesiástico. Então, no ano 538, o imperador Justiniano I, ele diz que o Papa é um juiz do lugar de Deus, diz que ele é um subgerente do Altíssimo e diz que ele é o líder de todas as igrejas. Se eu começo esse período em 538 e eu somo 1268, então em 1798 algo tem que acontecer. E aí no ano de 1798, o Papa Pio VI, ele é preso depois de um período exato de 1260 anos. O Papa Pio VI é preso por ordem de Napoleão Bonaparte, porque ele não aceitava a república nem as reformas que os franceses estavam fazendo. Ele era contra e Napoleão mandou prender um general de Napoleão chamado Berthier, vai e prende o Papa e agora ele fica preso e ele não tem agora como mais dominar. Mas durante 1260 anos ele domina de todas as formas. Foram 12 séculos de trevas e perseguições. Foram 12 séculos de pessoas sendo queimadas em praça pública, sendo torturadas, sendo jogadas para as feras, colocando na pessoa uma roupa de ovelha e soltando no meio de cães bravios, colocando eles para serem destruídos por leões. É a época que domina o Tribunal do Santo Ofício, onde tudo era bruxaria, as pessoas eram destruídas fisicamente, moralmente, para ver se negavam espiritualmente. Foi nessa época
que do lado esquerdo é uma imagem, do lado direito é uma foto. Povos como os albingenses, os valdenses, eles são descendentes de Pedro Valdo, eles se esconderam nas montanhas, eles viveram escondidos em buracos, em cavernas, com medo da perseguição e da destruição que dominou o mundo durante 1260 anos, conforme a profecia. Essa é a estátua de um dos maiores líderes cristãos da história do cristianismo. Isso aqui é na cidade de Praga, na República Tcheca. E esse era o reitor da universidade que está atrás. O nome deste homem é John Hus, ou João Hus, abrasileirado. Esse homem não aceitou a dominação da Igreja Romana e foi queimado neste local onde hoje está a estátua. Igual ele, houve uma infinidade de homens que sofreram, que foram perseguidos, que foram massacrados. E em fevereiro de 1798, guarda essa data, fevereiro de 1798, o homem mais poderoso do planeta, que era o Papa Pio VI, ele é preso por Napoleão Bonaparte e ele perde todo o seu poder. Tá certo? Lembre-se que nós lemos e a Bíblia diz que ele seria preso. Nós lemos lá o verso 25 e ele seria entregue nas mãos, né? Os cristãos seriam entregues nas mãos dele, mas ele perderia o seu poder. Vamos para a quarta característica. Daniel 7, 25 também diz que o chifre pequeno tentaria, cuidaria, trabalharia para mudar os tempos e a lei. Então, onde nós podemos achar a tentativa romana de mudança de tempo e da lei? Eu já mostrei para vocês que para construir onde hoje é o Vaticano, 3 nações foram destruídas, os ostrogodos, os visigodos e os vândalos, os érulos e os ostrogodos. Já mostrei para você o tempo de dominação, já mostrei para você as blasfêmias que eles estão proferindo e agora eu quero mostrar para você sobre o tempo e a lei. Olha só, essa imagem aqui está mais difícil. Olhe essa. Deixa eu tirar tudo aqui para ficar fácil de você olhar, tá bom? Saio daqui, peraí. Pronto, olha aí. Agora você vai conseguir ver bem, o que a profecia fala. O chifre pequeno cuidaria em mudar os tempos e a lei. Aqui você já está vendo a tentativa da mudança do tempo e da lei. Deixa eu mostrar para você primeiro a mudança da lei. Do lado esquerdo está os 10 mandamentos, conforme Êxodo capítulo 20, de 3 a 17. Do segundo lado está os mandamentos, conforme o catecismo. Se você olhar com cuidado, você vai ver que o segundo mandamento ele não está no catecismo. Portanto, foi um mandamento que foi retirado, mudou a lei. Outro detalhe, o 10º mandamento bíblico foi dividido em 2 mandamentos no catecismo. Outra mudança na lei. E a mudança no tempo? O 4º mandamento, que diz para guardar o sábado, no catecismo diz para guardar domingo, é uma mudança no tempo. Então você vê a tentativa de mudança nos tempos e na lei. No dia 7 de março de 321, um homem chamado Constantino, ele promulga o Codex Justinianus e lá diz o seguinte: devem os magistrados e as pessoas residentes nas cidades repousar, todas as oficinas ser fechadas no venerável dia do sol. Né? Dia do sol é quando começa a guarda ao domingo. Se você guarda o domingo e não sabe por que você guarda, por causa desse decreto. Não é por um verso bíblico. Não tem na Bíblia. É por esse decreto, em 7 de março de 321, que você guarda o domingo. Você guarda, na realidade, o domingo porque ele é o venerável dia do sol. Aos que residem no campo, porém, permita-se o entregarem-se livremente aos mistérios da sua lavoura, porque é muito frequente não haver dia mais apropriado para se proceder à semeadura de cereais e ao plantio de vinhas. Tememos que, pela negligência do momento apropriado para tais operações, as bênçãos celestiais sejam perdidas.
Este é a promulgação do dia de domingo. Tudo deve estar fechado no venerável dia do sol. Mas hoje em dia não está tudo fechado, não. Mas você ou alguém que está me ouvindo ainda guarda o domingo, não sabe por quê. É por causa de uma tentativa de mudar o tempo, além da tentativa de mudar a lei. Mateus capítulo 5, verso 18. Nós estamos caminhando para o final, tá bom? Eu tenho percebido que nós começamos com um número sempre muito alto de pessoas participando da live e depois eles desistem porque é um assunto pesado. Não é todo mundo que gosta de profecia. Mas depois a gente volta com assuntos mais tranquilos, tá? Mas é importante você desvendar, conhecer e confirmar a profecia. Mateus 5,18 diz o seguinte: em verdade vos digo, isso é uma frase de Jesus Cristo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais, jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então, nada passou da lei. Ninguém, nem Constantino, nem ninguém tem direito de mexer no mandamento de Deus, na lei de Deus, não tem esse direito. E João capítulo 14, no verso 15, diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Todos aqueles que amam a Deus devem guardar os seus mandamentos. Tá certo? Porque essa é a vontade de Deus para mim e para você. A minha pergunta é o seguinte: qual é a sua decisão? Qual é a sua decisão? Você prefere obedecer a Deus ou obedecer aos homens? Você já entendeu? Você já conseguiu visualizar o chifre pequeno? Você já conseguiu ver os pecados que ele comete? As blasfêmias? Não, mas isso foi no passado. Não. Se você for ali na matriz, domingo de manhã, você vai participar do confessionário, tem os dias próprios, você vai confessar e no final você vai escutar: reze tantas, Ave Maria, tantos, Padre Nosso, e eu te absolvo, você está perdoado. E perdoar pecados, biblicamente, é só Deus. Portanto, isso é blasfêmia. Você viu o tempo, você viu a dominação, você viu a perseguição, você viu a tentativa de mudar os tempos e a lei. A decisão final é sua. Eu só posso fazer o que tenho feito, que é apresentar para você a profecia comparada com a história. É só o que eu posso fazer. Agora, decidir se você vai aceitar a profecia ou não é particular. Que Deus toque no seu coração, que você tome a decisão de obedecer a palavra de Deus. Não importa o que os homens falam, o que importa é o que está na palavra de Deus. Feche os olhos, nós vamos orar. Bondoso Deus, obrigado pelo estudo que tivemos. Obrigado porque a Bíblia é clara. Obrigado porque as profecias são exatas. Obrigado porque a nossa mente está esclarecida. Agora ajuda-nos a decidir fazer a tua vontade. Já compreendemos. Agora é questão de decisão. E o Senhor não decide por nós. Mas eu peço em nome de Jesus que haja poderosamente em nosso coração, dando-nos vontade